Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que alegria estar aqui de volta, né? É sempre agradável nós nos reencontrarmos, especialmente nessas condições, né? Neste ambiente que nos é muito peculiar, enquanto espírita, estarmos num ambiente que nos favorece, que nos convida a essa compreensão maior, além das aparências. A casa espírita é muito mais do que a gente possa imaginar. Nós estamos vivendo uma encarnação, uma reencarnação, como queiram, das mais decisivas da nossa existência. Visto que nós já ocupamos uma posição hoje de espiritista, e nós sabemos, pelas informações que os espíritos nos legaram através da doutrina espírita, que o espiritismo não é algo que se apresente melhor, absolutamente, mas é uma proposta absolutamente diferente, porque nos mostra a nossa própria realidade, nos convida à nossa própria responsabilidade. O fato de nós termos a nosso favor instituições espiritistas como esta, falso engano, aqui em Maricá somos oito, né? Eu estou agora participando lá da Calossi, então já estou fazendo parte do movimento. Estou muito feliz por isso. Isso aí. Eu sou meio xereta, sabe? Meio entrão, porque toda casa que eu visito, eu me sinto fazendo parte mesmo. E eu acho que deve ser assim com todos, né? Bom, mas como dizia, não diria um privilégio, porque na criação não há privilégios. Há, por parte daqueles que se interessam, esse favorecimento que a doutrina espírita tem a nos oferecer a todos. E estarmos nesta noite dedicando esse pequeno espaço de tempo, que é muito pouco, gente, 1h30, 2 horas, talvez, é muito pouco para a grande necessidade que nós trazemos, mas que seja, porque também aprendemos no espiritismo que não é quantidade, mas qualidade. Então às vezes eu fico comparando a disponibilidade do outro companheiro, que pode vir na Calossi ou aqui no Atmos de segunda a sexta, e aqui é mais fácil, tem reuniões híbridas, né? E reuniões virtuais, né? Todos os dias praticamente, né? Segunda a sexta. Segunda, quarta, sexta, uma vez por mês e domingo. Terça-feira, evangelização e quinta, reunião. É isso aí. Que beleza, hein? Que bênção, né? É oportunidade para nós, né? Então estarmos aqui, nós estamos sinalizando algo positivo para Jesus, vocês sabiam? Porque eu digo por mim mesmo, da nossa experiência pessoal, de que 35 anos atrás, isso foi outro dia, viu? Jamais eu poderia imaginar que eu estivesse na posição que me encontro hoje, neste exato momento, me revestindo de uma sem vergonha de estarmos aqui à frente falando de algo tão grande, incomensurável, que é a verdade de Deus. Olha a grande dificuldade, porque nós vamos, é o inferior falando do superior, é o enfraquecido falando do forte, é o cheio de sombras falando da luz, é aquele cheio de equívocos e erros, tentando falar do que é certo e correto. Mas nós precisamos experienciar isso. E somente no nosso caso, aí volto a dizer, uma experiência pessoal, pude eu despertar e venho despertando todos os dias, porque isso não é um ato, não é um gesto, é um processo, em que cada um vai movimentar o esforço, a vontade, o trabalho, de acordo
com a sua percepção de importância que nós venhamos a dar a isso. Porque nós, às vezes, estabelecemos certas dificuldades, limitações, quando não há um certo interesse. Quando há um interesse, nós superamos todas as dificuldades, todos os obstáculos. Então nós precisamos espraiar esse esforço, essa vontade, para outros interesses de maior validade, que são os interesses do Espírito. O Espiritismo veio com esse propósito, de nortear a nossa caminhada nesta direção. Para tanto, a casa espírita se reveste de um núcleo de oportunidades. E como é que se pode avaliar a qualidade de uma casa espírita? Vamos tentar fazer aqui uma comparação que talvez não seja das mais adequadas, mas é o que me vem agora. Imaginemos que eu sou de um tempo, quando eu comprei meu primeiro carro, foi em 78. Muita gente aqui não era nem nascida, né? 78 eu comprei meu primeiro carro. Você não lembra disso? E aí, era um tempo que os carros pareciam mais uma carroça comparado aos de hoje. E como é que você mede a qualidade de dois carros? A minha filha diz que não dirige mais carro manual. Depois que ela dirigiu o primeiro automático, ela já... ao ponto de dizer hoje que ela nem sabe mais dirigir o manual. É evidente que se nós colocarmos dois carros aqui, um mais antigo, sem as tecnologias dos atuais, sem os recursos eletrônicos, né? O bem-estar, a comodidade que esses carros mais modernos nos oferecem, evidentemente que nós vamos dizer que aquele mais moderno tem mais qualidade, em razão dos benefícios que nos oferece. Mas o outro carro também anda, gente. O outro carro também nos leva para outros lugares. Claro, não com o mesmo conforto. Imagina os nossos dias, né? Com esse calorão, com os carros, né, sem ar-condicionado. Tem muita gente aí que anda com carro sem ar-condicionado. Terrível para os nossos padrões de calor aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Gente, eu ouvi um artigo, uma notícia recentemente, de que o Rio de Janeiro está mais quente do que as cidades do Nordeste. Aqui está mais quente, mas é para outro dia, né? Bom, então quando a gente observa dois carros nessas condições, claramente nós identificamos, entre aspas, o de melhor qualidade, não é? E como é que a gente identifica a qualidade de uma casa espírita? Pela qualidade dos seus trabalhadores, pela qualidade dos seus frequentadores. Porque a gente imagina que a responsabilidade de manter isso aqui, não estou falando por regra, alguns pensam assim, de manter tudo isso limpo, assim, organizado, com todas as condições para a gente se reunir, com conforto, com condições, com segurança, que é a responsabilidade da diretoria da casa espírita. Não é de mais ninguém. Não, eu estou ali para ser servido. Cara, se você se coloca assim, tu está fora do padrão, irmão. Jesus, ele disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E mais, em outro momento ele dirá: o meu pai trabalha todos os dias, e eu também. Quando foi questionado, quando ele curava e socorria uma pessoa no sábado, que há uma série de questionamentos em torno dessa questão aí, né? De guardar o sábado. Um tempo atrás eu estava vendo um debate entre um protestante e um católico, dois sacerdotes. Um defendia a tese de guardar o sábado, enquanto o outro defendia a tese de guardar o domingo, os católicos. São celeumas que para nós é perda de tempo. É o mesmo que está posto lá na questão do centro dos espíritos. Sexo dos espíritos, eles não têm sexo. A gente fica discutindo essas coisas, perdendo energia, tempo, que a gente podia estar canalizando para outras coisas mais úteis, e a gente se perde. A gente
discussões estéreis, que não somam absolutamente nada. E nós, vez por outras, encontramos em nossos pares, em nosso movimento espírita, certas celeumas, discussões que... Qual a diferença para você? Chico Xavier é Allan Kardec. Chico Xavier não é Allan Kardec. E essas coisas que não vão fazer absolutamente nenhuma diferença para aquilo que eu preciso fazer. Porque Chico Xavier fez o que ele precisava fazer. E nós fazemos o que precisamos fazer? Essa que é a grande questão. Então a qualidade da casa espírita é medida pela qualidade de todos. Porque quando eu ainda na condição de frequentador, ainda que já esteja com um passinho lá, um pezinho lá, outro cá, né? Ai, quando é que eu vou poder ajudar? Ai, eu estou recebendo convite, eu vou agora. Ai, eu não posso, eu vou esperar um pouco mais. Vou me organizar. A gente ouve muito isso, né? Muito bem. Mesmo na condição de frequentador, você não tem responsabilidade? Todos temos. Mas para ter responsabilidade de cooperação, para nós colaborarmos com a qualidade do ambiente, olha, o que é muito comum hoje, ouvimos mais uma vez aqui. Meus amigos, meus irmãos, coloque o telefone no vibracol ou algo parecido. Parece assim uma coisa pueril, mas extremamente necessário. Porque aqui é um ambiente sagrado. É um ambiente onde foi preparado para a nossa chegada. Aliás, eu tenho visto agora em casas espíritas que visita-se um cartaz: desligue o celular e se ligue a Jesus. Já viu essa? Bonitinha, né? Aliás, eu gosto de contar uns casos, né? Eu não floreio, mas são verdadeiros. Eu fui visitar uma casa espírita em relação ao telefone. Eu relembro dessas coisas, né? Parece que essas coisas só acontecem comigo. Não sei porquê, eu acho que eu atraio, né? Eu estava fazendo a palestra, tocou o primeiro telefone. E tem umas tocadas de telefone bonita, né? Aí eu continuei, não parei. E continuei. A pessoa atendeu. E eu continuei. 5 minutos depois, outro tocou. Aí eu já... Agora eu não posso, daqui a pouco eu te ligo da ponta. Tchau. Aí eu estou fazendo curso para santo, gente, mas estou longe de ser diplomado. Quando o terceiro tocou, eu parei. Eu falei, o negócio aqui está sendo desigual. Porque eu não vou competir com todo mundo aqui. Não vai dar certo esse negócio. Aí deu uma... Eu sei que isso às vezes constrange, né? Mas foi demais, gente. Eu não estava conseguindo falar. E pimbirim, pim. E às vezes as pessoas acham, isso é excesso de zelo, não faz mal nenhum. Isso é um pequeno detalhe da grande contribuição que todos devem dar para esse ambiente aqui. Agora, convenhamos, nós precisamos dar as orientações de forma correta. Porque eu também já vi a coordenação da noite, do trabalho, da reunião pública, dizer assim, falso engano, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, vou relembrar. Meus irmãos, quando adentrar naquela porta, deixe os seus problemas lá fora. Aí eu não entro, porque o problema sou eu. Como é que faz isso, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Deixe o seu problema lá fora. Aqui você é um santo. Porque pessoas sem problema é santo, gente. Mas aí eu deveria ser sugerido, nestes casos, que se colocasse ali pares de asa na entrada, cada um se acomodava com a sua, os problemas lá fora e o nosso problema estará resolvido. Não é assim. Os nossos problemas estão presentes onde quer que a gente esteja. Raul Teixeira diz que onde o homem passa deixa a marca da sua imperfeição. Então nós sabemos que nós somos espíritos problemas. Todos nós o somos. E eu não tenho nenhum problema em afirmar isso, sabe por quê? Porque todos nós estamos qualificados pelos espíritos superiores como os inferiores, os problemáticos, os lunáticos, os ressentidos. Vou parar por aqui, porque a lista é longa. E a gente quer entrar aqui
encontrar a perfeição. E mas aquele moço fala muito alto, aquele moço gesticula. Eu fico tão feliz quando não tem água perto. Eu já andei derrubando uns copos por aí. Tá aqui atrás, posso dar uma. Nós fizemos uma reciclagem sobre passe no Calócio passado. E aí eu falei sobre o passe cruzado, o passe de dispersão cruzado. Falei que ele, em nossos casos, na cabine, deve ser evitado, que é muito próximo do outro, né? E eu me lembrei agora, imagina um passe aqui, um dispersivo aqui cruzado, e é lá no copo, né? Então, a qualidade, nós devemos ser, ainda que essa qualidade seja um objetivo, uma meta, mas nós precisamos estar todos trabalhando por ela. Ainda que por vezes o nosso esforço não seja suficiente, mas eu estarei em paz de ter feito o meu possível. O meu possível é diferente do possível dela. Cada um tem uma possibilidade. Impossível é com Deus. Ele se vire para lá. Quanto a nós, é o possível. Mas qual é o nosso possível? Nenhum de nós tem condições de determinar o que é possível para o outro. Nenhum de nós. Porque cada um tem as suas próprias agruras. Agruras é linda essa palavra, não sei, nunca tinha falado. Vou incorporar o meu vocabulário. Agruras quer dizer problemas, né? Que bom. Já vou botar no próximo livro esse negócio aí. Então, como é que se mede a qualidade de um trabalhador? O Espírito de verdade sinalizou: amai-vos e instruí-vos. Ele botou o amor primeiro, a instrução depois. Mas uma coisa não pode dispensar outra. O amor é o sentimento que deve motivar todas as ações, não só neste ambiente, mas em qualquer uma delas. Ainda estamos falando do amor nas nossas condições. Não é aquela que Jesus nos enlouqueceu, não, gente. Porque Jesus nos colocou problemas muito pesados. Porque Ele falou para a gente se amar como Ele nos amava. Claro, Jesus estava, olhando lá na meta, na linha de chegada, Só que a gente não consegue nem dar linha de partida ainda. Então, Jesus falava da meta. Nós sabemos que a nossa condição de amorosidade ainda é muito circunstancial, sob certas condições. Porque o que nos move a mais das vezes, o que está afirmado em resposta à questão 895 do Livro dos Espíritos, é o interesse pessoal, gente. Interesse pessoal. Nós nos caracterizamos por esse interesse pessoal. Orgulho. Pelas paixões materiais. Egoísmo. É o que está em resposta a 895. Porque eles perguntaram quais os traços mais característicos da nossa imperfeição. Orgulho e egoísmo. E Emmanuel vai dizer ainda, em desdobramento, essa questão de que todas as demais invirtudes decorrem dessas. Todas. Mas os Espíritos também afirmaram uma questão importante. Que a primeira virtude que precisamos buscar, o ideal seria essa. É a da simplicidade. Porque a simplicidade, ela vai abrir campo para outras possíveis. Então, como é que vai se medir a qualidade do trabalhador espírita? Primeiro, pela sua amorosidade, que vai refletir nas nossas relações, em forma de respeito, de fraternidade, de espírito colaborativo, etc, etc. Mas também não podemos parar aí. Lembrem o Espírito de verdade. Instruí-vos. O conhecimento é libertador. Não salva, mas liberta. E mais que isso, nos orienta. Nós tivemos muitos ciclos
facilmente identificáveis na história do Espiritismo, particularmente no Brasil. E tivemos uma fase aguda, longeva, aonde se caracterizava pela boa vontade. Grupos familiares, era muito comum, os mais antigos vão se lembrar, de que era muito comum as famílias se reunirem, porque tinham médiuns, e faziam o estudo do Evangelho ali, e ali faziam as reuniões mediúnicas, familiares, caseiras, né? Dezenas e dezenas de casas espíritas surgiram desses grupos. Mas ali, a grande maioria não tinha conhecimento de espiritismo, não. Era movido pela boa vontade, pelo coração amoroso. E ali de boa vontade. Só que o movimento espírita, o trabalho espírita cresceu muito, gente. Allan Kardec lá, falso engano na questão 226 do Livro dos Espíritos, não sei se é 26 ou 24, acho que é 226. Ele vai falar dessa questão de um ser coletivo. Ele vai falar da gente, ao invés de ter um grupo com 200 pessoas, ter 10 de 20. Tadinho de Kardec, não vê hoje, né? Ele não conseguiu estimar que aos nossos dias nós íamos ter casas espíritas com 1000 pessoas, com 600 pessoas. Então o tempo mudou tudo isso, né? E hoje nós precisamos estar muito mais vigilantes, porque os grupos cresceram muito. Mas em razão desse crescimento também, há necessidade de um trabalhador, de braços renovados, de corações comprometidos. Porque durante o período que eu fiquei à frente de uma casa espírita, recebi companheiros com muitas ideias para nós. A ideia era para mim. Falei, filho, não faz isso comigo não. Eu estou de ideia até aqui, ó. A ideia tem que vir com o braço e com o coração junto. Você não dá conta. Então, é difícil você encontrar uma casa espírita. Talvez aqui o Átimo esteja nessa condição de exceção, né? Que não está precisando de trabalhador. Não está, né? Aqui não precisa, né? Precisa, é. Toda casa espírita tem que deixar uma plaquinha lá na entrada. Há vagas. Porque eu sou de uma época, isso foi outro dia, de que as fábricas, as construção civil, botava lá na entrada, há vagas. Então as casas espíritas sempre tem vaga, né? Sempre tem vaga. A questão, a música de ambientação de Carlinhos, Jesus, ele falou do tempo, né? O tempo não para, ele citou na sua melodia, por 2 ou 3 vezes, a palavra tempo apareceu. E ele diz que não tem mais tempo. E se nós soubéssemos o valor do tempo, nós daríamos mais valor ao tempo que temos. Tic-tac. Quanto tempo temos? Tic-tac. O que eu estou fazendo dele? Tic-tac. O que me resta ainda? Ninguém sabe. Hoje eu vim direto para cá. Se eu fosse em casa não daria tempo de chegar aqui. Por isso que eu cheguei um pouco mais cedo, né? Nós fomos acompanhar o sepultamento de uma grande trabalhadora espírita que durante muitos anos trabalhou conosco lá no Maria de Nazaré. A sua idade eu não sei precisar, mas estava em torno de 80, né? Eu acho 80 anos tão novinho hoje. Não acha, não? Porque eu conheço tanta gente com 80, com 85, com 90. Gente, com um joelho melhor que o meu. Eu estou uma tragédia. Hã? Então, mas há pessoas que desencarnam prematuramente. A nossa companheira, né, acabou de trocar uma conversa conosco, relatou uma experiência familiar, né? Muito jovenzinho. Ninguém sabe. Cada um aqui vem com um plano de voo, com um tempo prescrito. Todos nós já chegamos aqui com data de validade, aquele carimbo de validade. Só que esse carimbo a gente não sabe quando. A gente sabe que ele existe.
Só há duas fatalidades na criação. Enquanto espírito, é que seremos perfeitos relativamente. Isso é uma fatalidade, não é uma crença. Não é eu quero, eu não quero. Igual criança birrenta que faz biquinho. Eu não quero ser perfeito, eu quero ficar assim, antes tá bom. Não adianta não, filho. É lei. Lei não se discute, cumpra-se. Bom, e a segunda fatalidade é enquanto encarnado que nós vamos desencarnar. Ninguém sabe esse momento. Eu estou aqui falando hoje para vocês, amanhã eu posso não estar mais na carne. Como eu sou xereta, vou fazer umas visitinhas aqui, se me permitirem, obviamente. Passado a readequação, que eu volto destrabalhado como é, não vai ser instantâneo não, viu? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas chegando o momento que a nossa consciência bater, e se tivermos essa honra de visitar os ambientes que nós passamos aqui, olha lá no Maria de Nazaré, o nosso companheiro Itamar Xavier. Alguém conheceu Itamar aqui? Ninguém, né? Foi presidente da Federação Fluminense da da FERJ, que hoje funcionava, melhor dizendo, no centro de Niterói, mas hoje é Bezerra de Menezes, né? Ele foi presidente lá e foi o fundador do Maria de Nazaré. E nós tivemos a grande honra de receber dele o bastão de dirigente do Maria de Nazaré, e tendo ficado lá nessa condição 12 anos. E convivemos com ele 6, 7 anos, talvez, ainda encarnado. E rapidamente esse companheiro já estava desperto, pouquíssimo tempo, trabalhando, continuando o trabalho no Maria de Nazaré, está lá. Quer dizer, lá com certeza não é o único posto de trabalho dele, porque ele trabalhou em muitas casas espíritas, ele organizou muitos grupos e deixou esse legado. E nós estamos aqui na nossa condição de muita dificuldade, tentando fazer o mínimo. A nossa situação, gente, está tão difícil. Não se preocupem não. É que os espíritos ficam com uma lupa gigante, procurando identificar em nós um pensamento positivo, um gesto de caridade, de amor, de fraternidade, que seja o mínimo. Para ele já é suficiente, porque é uma luzinha que se acende a nosso favor. Em contrapartida, temos muitos pontos escuros que vão também nos acompanhar, mas a luz sempre é mais forte que as trevas. Basta um pequeno fósforo para dissipar, pequeno fósforo, uma centelha que seja. Então hoje nós estamos aqui nos esforçando. Eu digo nos esforçando, e aí falo por mim, que ainda não é natural. Eu preciso me esforçar, eu preciso me disciplinar para estar aqui. Dia chegará que essas coisas, esses atos de amor, serão naturais em nós. Por isso que Allan Kardec qualifica o verdadeiro espírito pelo esforço que faz. Para muitos aqui presentes, ou para alguns, teve que fazer um esforço para vir aqui. Caramba, quase que eu não chego e o negócio complicou. Mas viemos. Olha, eu já vim aqui outras vezes e não vi nenhuma cadeira dessa vazia. Hoje temos cadeiras vazias. Ninguém sabe as razões por que essas pessoas estiveram aqui. Mas nós estamos. E nós precisamos fazer valer a pena estarmos aqui. Deixamos o conforto do nosso lar, da nossa casa, dos nossos amigos, familiares, para estarmos aqui. E tem que valer a pena, né? Então, a questão do tempo é fundamental nós pensarmos a respeito. Então não faz o menor sentido, por exemplo, ouvirmos dos nossos pares, como talvez eu já tenha falado outras vezes, que eu falo isso como um mantra, sabe? Devemos respeitar o tempo do outro. A criatura está 40 anos na casa espírita e não chega o tempo dele nunca. Ele vai desencarnar sem que o tempo tenha chegado.
Então que tempo é esse, gente? É tão bacana. Não, peraí. Na doutrina espírita não tem nada obrigatório. É verdade. Ninguém obriga ninguém aqui. Mas lembra o poeta inspirado que cantou? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O espírito minimamente esclarecido sabe que esta encarnação é definitiva para o seu amanhã. E eu digo isso apoiado nas afirmações de Allan Kardec, lá na Gênesis capítulo 18, geração nova. É o último item do Pentateuco kardeciano. Não há mais tempo, dizem eles. O Carlinhos também cantou os sinais, né? Os sinais estão aí. Quer sinal melhor do que a compreensão espírita, gente? Nenhum outro religioso, especialmente da linha cristã, tem conhecimento do que nós conhecemos. Nenhum outro. Isso nos torna melhor? Absolutamente. Mais responsáveis. Aquele que mais for dado, a esse mais será cobrado, disse o mestre. Então é com essa compreensão que nós precisamos melhor nos organizar. E aí, quando nós falamos do trabalho espírita, para alguns pode parecer que estamos falando deste ambiente aqui. O trabalho espírita é aqui. O trabalho espírita é sempre. O que é o trabalho espírita? Se não colaborar com a vida, com o bem, com a transformação, com a renovação. Então isso nós temos que fazer sempre, estando ou não numa casa espírita, estando ou não num templo religioso. E o nosso desafio é exatamente neste ponto. Nós não vamos resolver a nossa vida aqui, não. A nossa solução dos nossos problemas está lá, no fronte, lá, na sociedade, convivendo com os difíceis, convivendo com quem nos persegue, convivendo com aqueles que não pensam como nós, e em razão disso, nos achincalham, nos perseguem. E não vem com essa história que a gente que só são perseguidos os bandistas. Eles são mais que nós na atual conjuntura, sim, são. Mas nós também somos. Nós tivemos experiência, muitas, lá no Maria de Nazaré, porque o Maria de Nazaré fica na beira da BR-101, mas atrás tem uma comunidade enorme. E boa parte dos nossos frequentadores vem de lá. E a comunidade persegue aquelas pessoas. Achincalham, vocês não imaginam o que aquelas pessoas daquela comunidade passam para frequentar o Maria, porque frequentam o Maria de Nazaré. Alguns não suportam. E nós temos que entender das fragilidades dessas pessoas, de serem perseguidas pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, gente, porque frequentam o Maria de Nazaré. Então, o tempo que lá fiquei, 16 anos, eu dizia para ele: olha, eu tiro o chapéu para vocês, porque eu não tenho nenhum problema de ser espírita. Tive no início, né? Não foi fácil não. Família toda de protestante praticamente, e alguns católicos. E um bestalhado aqui resolveu ser espírita. Já também falei isso aí. Eu sou igual bonequinho repetidor, né? Tenho certeza absoluta que eu já falei isso aqui. Mas tenha misericórdia comigo, né? Mas de quando vocês não ouviram, né? Porque eu sou louco 2 vezes. Fui ser espírita numa família de protestantes e botafoguense na família de flamenguista. Veja se isso vai dar certo. No início foi uma tragédia. Podia ser pior, eu também acho, hein? Eu também acho, concordo plenamente. E durante uns 2 anos, pelo menos, nós tivemos muitos problemas com a família. Nós não, eles conosco, né, a bem da verdade. Mas isso foi tudo superado, porque nós nos fechamos. E nós estávamos decididos que era aquilo que nós queríamos. E não foi por imposição, de igual lá dentro não, que eles mudaram a posição. Foi que nós estamos mudando. É claro que
nós estamos anos-luz daquilo que Jesus espera de nós. Mas se o Walter olhar para o retrovisor de 30 anos atrás e olhar agora, meu Deus, vou receber um bilhetinho de honras. Porque se eu sou destrambelhado hoje, imagine 30 anos atrás, antes de conhecer o Espiritismo, gente. Galinho Garnizé, sabe? Queria brigar com todo mundo. Não aguentava um tapa. Desse tamanho. Galinho Garnizé. Alguém que sabe o que é galinho Garnizé? Todo mundo sabe, né? Aquele galinho desse tamanho, né? Que não aguenta um tapa, mas quer brigar com todo mundo. Era o meu caso, Jesus. Apanhava, mas não regava, não, apanhava de novo. Então, hoje, eu continuo com muitos problemas, mas alguns deles a gente já superou, né? Eu continuo querendo pegar na garganta, mas eu desejo, não pego. Já é avanço, porque antes eu pegava. Então, a gente tem que ter a noção real de que nós somos problemas. Nós temos dificuldades. Porque nós, se a gente viver num mundo de ilusão, não, eu não sou assim não. Eu sou maravilhoso. Eu sou melhor lá no Atmos. Ninguém se compara a mim. Se bobear, a gente entra para essas parrelas aí. E olha, quando a gente anda de salto alto, a queda é muito pior. Porque dá logo um entorce no pé, né? As mulheres aí que saem dessas coisas. Quando entorta o pé, é uma tragédia, né? Fica um bom mês aí botando gelo. Então nós temos que ter o pezinho no chão. Nós vamos até que hora? 8h30? É? 8h20? Ai, que alívio, Jesus. Pensei que era 8h20. Tem casa que me dá 8h20. 8h30. Que bom, né? Olha, agora eu sou vizinho, hein? Tem um dó de mim. Vizinho tem mais tempo, hein? Esses caras que vêm lá de Guapimirim, de Cachoeiro Cacu, dá 40 minutos pra ele. Agora eu moro aqui, vai dar 1 hora, assim. O companheiro ligou pra mim de bem longe, sabe? Falou assim: Walter, eu tô sem graça de falar com você. Eu falei: então não fala. Mas eu preciso falar, então fala. Sabe o que é? Eu falei: não. É que eu queria convidar você a fazer uma palestra aqui. Eu falei: mas qual é o problema? Vou, mas aqui é 30 minutos. Eu falei: tudo bem, nós vamos. Só que ele não me disse que os 30 minutos cabia também a leitura de página, os comentários da página, a prece de 5 minutos. Quando eu peguei o microfone, acabou. Olha, falando sério, eu falei uns 22, 23 minutos. Mas falei com a mesma intensidade, com a mesma alegria. E falei para ele: pode chamar que eu volto de novo. Você veio? Eu falei: claro que venho. Aí ele disse para mim assim: Val, é uma reunião à tarde, depois do almoço. Eu falei: vai estar todo mundo dormindo, Jesus. E é só para aposentados. Eu falei: vai ser uma tragédia. Vai estar todo mundo desdobrado. O problema é que eu não desdobro. Eu vou ficar do lado de cá e todo mundo do lado de lá. Aí ele falou: não, dá um público pequeno, de umas senhorinhas, depois do almoço, 2 horas da tarde. Eu vou confessar, é lá em Friburgo, onde minha filha faz palestra também. Eu falo isso que eles são amorosos, eu já contei esse caso também lá. Aí quando eu cheguei lá, gente, tinha mais de 80 senhorinhas. Mais de 80! Eu falei: mas não era 10, 15? Eu não sei o que aconteceu, não. Você falou que era eu? Aí eu pensei: deve ter sido, né? Porque era eu. Não, ninguém nem te conhece, volta lá. Eu puxei. Eu falei: foi um acaso. E as senhorinhas tudo com o olhão assim, ninguém dormiu. E eu falei: eu vou ter que fazer um negócio aqui, não vou deixar ninguém dormir, né? Aí eu dava uns gritos: meu Senhor! Levava um susto, né? Ninguém dormia. Aí foi legal. Foi maravilhoso. Eu não sei nem porque eu estava contando isso, mas tudo bem, vamos para frente. Então, era por causa do tempo, né? Por causa do tempo. Bom, e aí, trabalhadores que... Vai ver que por causa do tempo que eu... porque se fosse mais, eles não iam também, né? Vou lá, 20 minutos só para aturar. Vou lá assistir 20 minutos. Vai que eu me salve. Na dúvida eu vou.
Eu já falei para ele, cara, faz essa experiência com outros grupos. Fala assim, 25 minutos, vai te cheque e fala 2 horas. Criatura nunca mais volta na casa espírita, né? Mas voltando aqui, nós temos alguns minutos. O trabalho dentro da casa espírita, ele vai do simples ao complexo. Mas nem pela simplicidade, nem tanto quanto a complexidade, nenhum nem outro é menos ou mais importante. Tudo é. A casa espírita é uma engrenagem, onde tudo tem o seu valor, nenhum mais que outro. Alguns desavisados imaginam que o mais importante da casa espírita é o seu presidente. No caso aqui é a presidente, né? Toma cuidado com ela. É um médium, é o orador. Não. Aquele que se expõe mais é o que precisa mais, gente. Porque eu aqui no meu caso, eu sou um papagaio. Eu falo demais. Então quem fala muito, ouve pouco, é um problema, né? Então eu já me torno mais responsável por tudo que eu falo. Todos aqueles que ocupam essa posição, cuidado, hein? Mas as pessoas imaginam que podem escolher. Não, eu quero aquela posição ali. Eu vou trabalhar lá no bastidor, ninguém vai me ver. Não é? Alguém viu quem abriu a casa hoje aqui? Só os que chegaram, né? Aquele que limpou, não sei se é o mesmo dia, durante a semana. Aquele que capinou lá na carroça, tem que capinar ali na frente, roçar. Tem que fazer um negócio lá durante a semana. O cara chega lá no dia, tá tudo prontinho, tudo bonitinho. Alguém fez, gente. Alguém fez o cafezinho que eu tomei quando eu cheguei. Alguém está trabalhando para pagar aqui o ar, as lâmpadas, a energia, o material de limpeza. Tudo isso, às vezes, não é por má índole nossa, não. É porque a gente não está envolvido no processo, a gente não tem consciência disso. Então, é importante que a gente se interesse, pergunte, posso colaborar? Às vezes não, praticamente eu usava a minha caneta psicográfica, a vassoura, lá no Maria de Nazaré. Todo domingo quando chegava eu ia varrer a frente da casa, varrer o corredor e lá na frente. Tinha um companheiro, está sendo gravado esse negócio, né? Não posso falar o nome. Você edita, é? Mas não vou falar o nome dele. Mas se ele ouvir, ele vai saber quem é ele, Jesus. Mas não é você não, é outro, viu? É outro. Tinha ser você não, tinha mais. Ele chegava lá, eu estava suarento, né? Porque Rio Bonito também é quente, né? Tudo suado, gente. Varrendo. Aí ele chegava assim, você quer ajuda? Jesus. Eu falei, não pergunta não. Pega a vassoura e vem. Aí ele pegava. Então, há vagas para todos os tipos. Agora, para qualquer ação na casa espírita, tem que ter um mínimo de qualificação, gente. Não é varrer de qualquer jeito, não. Tem que varrer direito. Não é fazer o café de qualquer jeito, não. Tem que fazer com amor. Divaldo conta um caso da senhorinha lá que botava água nos copinhos. E ele diz que aquela senhora era a primeira que fluidificava a água, porque ela fazia com amor. Botava água nos copinhos. Quem é que não consegue botar água no copinho, gente? Todo mundo. Mas como aquela senhora, poucos. Então tudo é importante, não há nada mais importante no processo. É como usando aí do exemplo do carro, no motor, quando você abre o motor do carro assim, meu Deus do céu, é tanta peça, né? É fio para cá, agora está tudo escondido, né? Mas estão ali. Antigamente lá no meu Corcel 78, ele era cheio de fios, né? Tudo aparente, né? O negócio pegava fogo fácil. Agora é tudo escondidinho, mas eles estão lá. A arruelazinha que prende o parafuso está lá. Tira um negocinho desse lá do motor, você vê. Daqui a pouco o carro está assim. Falei, mas por que esse negócio está balançando tanto? É porque falta uma arruelazinha aqui. O cara bota lá, o motor, opa. Aliás, essa semana passada, lá em casa, eu levei um susto. R$1.000, né? Lá em casa eu levei um susto. Estamos lá com os pedreiros, estamos trabalhando lá na obra, muito bem. E eu lá, fiscal de obra pronta, sabe?
só olhando. Não me pede fazer nada, pelo amor de Deus, mas fica olhando. Daqui a pouco eu escutei um barulho desesperador. Eu olhei, era a máquina de lavar da esposa. Eu falei, segura ela que ela vai fugir pra rua. Porque tem um calçozinho, sabe? Tirou o calço, a danada começou a fugir, que uma desesperada. Igual aqueles vaqueiros laçando boi. Segura ela, senão ela não vai parar mais. Abracei a bicha. Ela... Falei, vai ficar aqui, não vai fugir não. Às vezes é um negocinho. Então aqui a casa espírita é esse local de convergência, de atitudes, de pensamentos, de sentimentos, aonde tudo deve convergir para o bem comum. Eu não estou fazendo para me beneficiar, também, mas para todos. Então quando nós estamos fazendo a coisa mais simples, nós temos que estar pensando naqueles que serão objeto da minha ação. Poxa, vou limpar essa cadeira aí limpa de qualquer maneira, né? Aliás, tem os cri-cri na casa espírita, já viu? Aqui em Maringá eu espero não encontrar nunca, porque pra lá tá cheio, sabe? Deixei esses pra lá e vim pra cá, corri pra cá. O cara chega antes de sentar e passa a mão assim, ó. Faz uma cara torta. Não limparam direito, viu, fulano? Mas ele não se dispõe a ele limpar, não é? Então, gente, já está acabando, né? Agora que eu começo a falar, eu esqueci o papelzinho hoje, preto, olha. É porque eu pensei que eu ia passar em casa, né? Não deu tempo. Porque quando eu trago o papelzinho, eu fico pensando, esse papel, meu Deus do céu, eu trouxe, não li nada ainda, Jesus. Mas que fique essa mensagem. A casa espírita somos nós. Se eu quero que a minha casa seja a melhor possível, que eu me dê o melhor de mim, a beneficiar ela. Haverá problemas? Ou haverão problemas, melhor dizendo? Claro que vão ter. Problemas de muitas naturezas. Mas quando o ideal está acima das coisas mais rotineiras do nosso dia, o ideal é que vai nortear. Eu não estou aqui trabalhando para a Maristela, não. Nenhum de nós está. O trabalho é de Jesus, como o nosso amigo cantou. Ela está numa posição que amanhã poderá não estar. Agora você vai desencarnar não, né? Vai desencarnar não, tá? Não se preocupe. Agora não. Mais para frente, bem mais para frente. Não é? Então, são posições que precisam ser ocupadas. Alguém precisa ocupar isso. Mas nós, igualmente ela, estamos trabalhando todos para Jesus. Eu sei que isso é difícil, viu? Não é fácil não. Porque nós ainda somos o resultado de muitos problemas. Mas na medida que a gente vai se comprometendo, se envolvendo, se sentindo pertencer, quando a gente se sente pertencer, a gente também se sente responsável. Poxa, olha, tá faltando isso aqui assim. Poxa, eu posso ajudar? Vou ajudar. Ó, precisa disso aqui, eu posso colaborar? Vou colaborar. Esse espírito, ele não nasce de uma determinação da direção, não. É de fora o íntimo, de cada um de nós. Então, aquela situação, para fechar, de que o tempo da pessoa, nós precisamos investir no conhecimento, na qualificação desse conhecimento, de como nós estamos oferecendo para as pessoas este conhecimento, com seriedade, mas com leveza. Porque em nome da seriedade, muitas das vezes, nós hostilizamos as nossas relações. Então há que ter um certo equilíbrio. Olha, eu durante muitos anos, eu fui considerado duro. Alguém consegue olhar para mim e te achar duro assim? Mas eu sou. Mas eu dou uma barbela, daqui a pouco eu abraço. A gente tem que fazer a mediação. Quando tiver que falar sério, fale. Quando tiver que abraçar, abrace. Quando você precisa dizer que a pessoa é importante, diga. Não fica só pensando, não, mas eu penso que ele é importante. Mas então diga. Vocês são importantes. Eu não preciso ouvir isso.
Mas quando a gente ouve, é importante isso. Isso não é um discurso piegas, não. Ah, Maristela é a melhor diretora de Maricá. Não é isso, não é isso. Você é importante para este núcleo. Você é importante pelo que faz. Nós sabemos disso. E cada um será importante naquilo que ele possa fazer. E se o que você pode fazer, no primeiro momento, é esforço de si mesmo, de melhorar-se, de calar antes de ofender, já está bom, já é um passo. Mas há outros passos que precisam ser dados na sequência desses. E a nosso favor nós teremos os nossos confrades, que vão nos dar o incentivo, o apoio, o soerguimento quando nós necessitarmos. Nós vamos ter o esclarecimento dos espíritos. Nós vamos ter tudo que nós nos favorecer. Isso só vai depender de nós, porque ninguém fará por nós aquilo que for da nossa obrigação, nem Jesus fará. Muita paz, muito obrigado a todos.